Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Continuando sempre fazendo um vídeo por semana agora, esse ano de 2019, a gente queria abordar alguns pontos. Essa semana a gente teve vários insights, compartilhamos aqui no escritório com os colegas. E um que tivemos a oportunidade de levar para um cliente nosso também foi sobre a vida pessoal e a vida profissional. É interessante notar como que a gente desassocia as coisas, como se tivéssemos duas vidas, fossem dois eus. E a gente percebe que você não consegue levar o seu eu profissional para a sua casa, ou deixa o seu eu pessoal em casa e traz para o seu trabalho. Isso não ocorre uma desassociação. Mas a gente falava especificamente sobre a questão do lazer e os profissionais. Percebam que quando nós estamos no momento de lazer, compartilhamos stories, compartilhamos fotos, divulgamos e etc. Mas quando estamos no ambiente de trabalho que a grande maioria não trata como prazer, ou pelo menos não tem uma satisfação em desempenhá-lo, essa é a realidade dos profissionais, pelo menos o que a gente tem conversado aí ao longo desses 30 anos, e não há essa satisfação. Então cria-se uma desassociação, um eu profissional e um eu pessoal, o que não ocorre. Os profissionais que fazem diferença são aqueles que são apaixonados pelo que realizam, aqueles que amam o que fazem, aqueles que têm uma paixão e um amor verdadeiro pela sua atividade profissional, seja ela que for. E estes se destacam. Eu gosto de lembrar um exemplo bem conhecido nacionalmente. Ao final dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, existem profissionais da limpeza que dançam com tanta alegria que é um espetáculo à parte e se sentem muito privilegiados por estarem na pista, por estarem no palco e realizam o seu trabalho, a sua atividade com uma profunda alegria. Resultado, viajaram o mundo todo distribuindo essa alegria. Recentemente, um pouco mais de abril do ano passado, um senhor se destacou pela sua desenvoltura e a sua paixão em falar acerca da crise. Ele criou o famoso bordão, que é muito comum lá no Rio de Janeiro. Ele divulgou para o Brasil, para o mundo: pega a visão. Esse senhor que falou sobre a matemática de vender água em Copacabana e se destacou por isso, foi até Harvard fazer palestra, foi contratado por um grande banco mundial, palestrou o final de semana passado, se eu não estiver equivocado, com Flávio Augusto, Carlos Wizard, de grandes bilionários brasileiros. Então, pelo seu entusiasmo, pela sua alegria de fazer a diferença. Ao meu amigo Silvânio, empresário de grande destaque aqui na região Nordeste, isso, Silvânio, que eu tenho levado para as empresas, falado dessa questão de cada vez mais, tanto nós que estamos à frente de empresas, como gestores, como profissionais de toda ordem, acontece com os alucinados do comércio exterior e com outros setores, e do coach, por exemplo, também, que são verdadeiramente apaixonados, têm uma alegria em fazê-lo. E quando isso acontece, o seu trabalho se torna lazer. Foi isso que a gente divulgou esta semana aqui no escritório e nas empresas de alguns colegas. Quando o trabalho se torna um prazer, torna o seu lazer, você o desempenha com muito mais alegria e o resultado é muito maior. É Sherm que faz um trabalho, o jeito Harvard de ser feliz, e aí eu vou convergir já para o outro assunto, que mostra que a gente tem que olhar o outro lado, o lado bom das coisas. A gente está acostumado, principalmente nesse momento por qual passa a nossa cidade de Fortaleza, acostumado sempre a olhar para o lado negativo. Toda crise, toda dor, todo problema, toda dificuldade, toda angústia tem como finalidade também nos ajudar a crescer e nos mostrar que existe um outro lado. Como estudante de direito, agora, o que a gente aprendeu nesses primeiros momentos de estudos é que existe sim um outro lado e que deve ser observado, seja qual for, e independente se não é convergente com a nossa opinião, a nossa forma de pensar. Parece estranho falar isso, mas a grande maioria de nós
pensamos que só existe a nossa maneira de agir, de pensar e de entender as coisas certas. Por isso que criam essas crises e essas brigas políticas, econômicas, sociais e tudo mais. Mas ver o outro lado é um ponto importante para nós. Perceber o lado bom das coisas, que sempre há. Perceber isso é fundamental. Hoje a gente tirou o dia e assistiu um documentário sobre uma personalidade muito controvertida e famosa no mundo inteiro, e eu não conhecia, apesar de eu cumprir essa meta, ter marcado e assistido esse documentário de mais de 8 horas, de uma personalidade que venho estudando há algum tempo, mas não sabia, vinha estudando seus livros, seus relatos, mas não sabia a sua história antes de 1985. A Netflix desenvolveu um documentário mostrando os dois lados da moeda sobre Bhagan e Osho, a partir de 85, quando ele voltou para a Índia, após um processo longo de uma tentativa de uma comunidade no distrito de Orion, próximo a Portland, de ter uma comunidade totalmente alternativa. Uma experiência interessante, mas a ambição, as questões humanas, a ambição, ciúme, inveja, ganância, fanatismo e etc., leva a perder muitas coisas. E o outro lado que eu pude perceber nesse documentário, a outra forma de perceber, estudantes de direitos, advogados, a gente costuma ver os dois lados das coisas, o outro lado é que mesmo a cidade pequena que lutava contra os invasores permanecia unida, grata e leal, e os outros invasores ou forasteiros também permaneciam unidos, leal, e mesmo depois de presos continuavam, cada um aceitou a sua culpa sem entregar nenhum dos outros. Isso é interessante para falar sobre lealdade e gratidão. Em todos os meios isso ocorre, em todos os meios humanos, porque são valores humanos. Então, exposto isso, queria compartilhar isso. Não existe duas vidas, nós somos um só. Vida é uma só. Não importa se você está no seu perfil profissional, no seu perfil pessoal, você é um só, uma só existência. E aprenda a observar o outro lado. O que as mensagens que você ainda não vê e não consegue entender ou não quer perceber. Aprenda a ver o outro lado. Um grande abraço.